Oi, está começando o episódio 181 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E sempre as pessoas estão lendo Miró, continuam lendo Miró. E isso é muito importante, sabe? Que se a poesia dele fosse só o corpo, dependesse só do corpo, com a ruína do corpo, né, com o desaparecimento do corpo, a poesia dele desapareceria. E não é assim. Essa voz que você acabou de ouvir é do Wellington de Mello. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com o apoio da Lei Rouanet, Incentivo a Projetos Culturais. O Wellington de Mello, que nasceu e vive no Recife, é escritor, editor e tradutor. Ele já publicou 8 livros e o mais recente é Estou Quase Pronto, uma biografia de Miró da Muribeca, que saiu em 2025 pela Companhia Editora de Pernambuco, a CEP. É sobre essa biografia que o Wellington conversa no programa de hoje com a nossa colunista, a grande Bruna Beber. Para quem não sabe, o Miró da Muribeca foi um poeta que ficou conhecido pelas suas performances nas ruas do Recife. Ele andava recitando poemas em todos os lugares possíveis, ele não se restringiu apenas a Pernambuco. Ele também espalhou sua poesia, urbana e popular, por outros estados como Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. O Miró, que na certidão de nascimento se chamava João Flávio Cordeiro da Silva, morreu em 2022, perto de completar 62 anos. Mas antes, ele publicou vários livros de forma independente e foi traduzido para o espanhol e para o francês. Então vamos lá para a primeira parte da conversa da Bruna Beber com o Wellington de Mello, sobre a vida e a poesia do Miró da Muribeca. Wellington de Mello, boa tarde, bem-vindo à minha coluna no 451 MHz. Boa tarde, Bruna. Rapaz, quanto tempo, né? Que a gente não se vê. 17 anos, eu fiz essa conta hoje de manhã. É um adolescente, né? Um adolescente que a gente faz um adolescente que nós não nos vemos. Exato, desde 2009, na Friporto, que você organizou, em Recife, que foi você que me levou para Recife a primeira vez. Eu conheci Recife por sua causa. Que massa! E a gente lançou um livro lá, Rapapés e Apupos. Um Rapapés livrinho e Apupos, é uma plaquete, uma pela plaquetezinha. Moinhos de Vento. Exatamente, do Fábio Andrade. A Freeport foi organizada por mim, Bruno Pifardini e Arthur Rogério. Nós três, os três aí, em ordem alfabética, Arthur Rogério, Bruno Pifardini e eu. Mas foi muito bacana. A Friporto foi inesquecível para mim em muitos aspectos. Depois eu voltei várias vezes a Recife. Eu lembro que na época eu estava lançando o Balés e lancei o Rapapés, que depois foi relançado, etc. Mas foi um grandíssimo evento. Foi um evento totalmente anárquico, né? Lançamentos de livros. O ouvinte não vai entender o que é lançamento de livro. É lançamento de livro, coisa totalmente normal. Explica para eles o que foi o lançamento de livro, rapidamente. Em 30 segundos. Livros arremessados à distância. Exatamente. Para decidir qual era o melhor lançamento do ano. Quem chegasse mais longe, muito bacana. Wellington, estamos aqui hoje, felizmente, por causa do lançamento da biografia do nosso grande Miró da Muribeca. Estou quase pronto, que saiu pela CEP no final de 2025, e que você que escreveu, organizou, pesquisou, é o biógrafo e o curador do Miró. Então eu queria que a gente começasse, são tantos assuntos. Eu só não li o seu livro, que tem quase 400 páginas, em um dia, 350 páginas e um belíssimo caderno de imagens, de fotos, de arquivo. Eu só não li o seu livro em um dia porque eu não tive um dia inteiro para poder fazer só isso, mas eu teria feito porque eu engoli o livro. E eu queria que a gente começasse. São tantas histórias, tantas trívias, tantas coisas. Eu queria que
você começasse explicando para os ouvintes quem foi o João Flávio Cordeiro da Silva, o Cordeiro de Nanã. Cara, que pergunta, né? Você faz uma perguntinha dessa assim só para começar. Temos quantas horas? Ah, Quantas umas páginas? 12. 12. 12 Bom, tá bom. Miró, eu prefiro dizer quem é Miró ainda, né? Miró ainda é, para mim, uma das grandes vozes da poesia brasileira, que precisa continuar sendo lido, que precisa ainda ser descoberto. Quem não conhece Miró não sabe o que está perdendo de fato. É um cara que nascido na periferia do Recife, é, começou a se aproximar da poesia até tardiamente, sem pensar, porque era na juventude dele, mas assim, é, ele até então não tinha tido contato com a literatura, digamos assim, e a partir do contato que ele tem com alguns amigos, com quem ele jogava pelada, na verdade, era um bairro do Recife chamado Santa Amaro, que você tinha uma intersecção, digamos assim, de uma comunidade, que era a comunidade onde Miró morava, que era a Vila Revoredo, e ao lado dessa comunidade tinha o bairro acabava sendo um bairro mais de classe média, né? E nesse espaço ele conheceu o Maurício Silva e outros colegas que jogavam pelada com ele, que é o Túlio Velho Barreto, por exemplo, e existia quase uma república artística, né, de vários artistas ali, de músicos, de artistas plásticos, tal. E Miró começou a se aproximar disso e começou a se interessar por poesia. Só que essa primeira provocação faz com que ele transforme tudo aquilo que ele ouvia em outra coisa. E ele ganha uma expressão singular, ele se torna realmente uma das vozes mais singulares, não só pela poesia, mas também pela performance, né? Que aí são várias etapas, na verdade, da vida de Miró, em que essas camadas vão surgindo, né? E o inserem dentro dessa cena dos anos 80, posteriormente dos anos 90, e que, diferente de alguns poetas da mesma geração, ele conseguiu transpor essa circunscrição histórica. Eu acho que isso é que é legal de Miró, porque você tem muitos poetas que estavam na cena dos anos 80 que, de alguma forma, ficaram ali circunscritos àquela cena, né? E Miró, ele foi renovando o seu público, né? Eu acho talvez muito pelo fenômeno da internet também, de verem as performances dele no YouTube, por exemplo, ou nas redes sociais, e as pessoas compartilharem os versos dele, que eram sempre muito afiados. Então Miró se transformou realmente num fenômeno, né? E eu tenho uma honra muito grande de ter podido me aprofundar um pouco mais para além do mito, para além daquilo que as pessoas sabem do Miró poeta, tentar me aproximar da figura humana de Miró, né? Uhum. E você está falando, então, dali da convivência da Rua Dom Vital já? Isso, na Dom Vital, exatamente. E ali, na Vila Revoredo era onde ele morava, e a Rua Dom Vital era essa rua onde existia a casa da família Rocha, que era esse amigo dele, o Maurício Silva, e que, de alguma forma, ali que começa essa aproximação com a poesia, né? Ele começa a ler literatura de fato. Até então ele até brinca, ele diz, olha, eu só conhecia futebol e Roberto Carlos. Que Roberto ele Carlos quando ele amava. que ele amava Roberto Carlos, né? E aí, claro, a visão do que ele tinha também do que era poesia, né? Eu não sei o que é poesia, eu só gosto de Roberto Carlos, né? Então essa vivência na rua Dom Vital foi essencial, porque ele conseguiu, de alguma forma, furar também uma bolha de exclusão social, na perspectiva em que ele teve contato com pessoas que estavam em outro círculo, né? Cultural, mas isso não significa que ele se submeteu a esse círculo, ou seja, que ele simplesmente reproduzia aquele discurso. Ele, na verdade, a partir dessa aproximação, ele construiu outra coisa, né? A partir das vivências dele, das dores dele, né? Então, isso a gente está falando ali do final dos anos 70, né? Ele devia ter uns 17 para 18 anos, quando ele tem o primeiro contato com esse pessoal. Miró de 1960, né? Nasceu em 60. Então, final dos anos 70 é quando ele começa a ter esse contato com Maurício Silva e com todo esse pessoal ali da Rua Dom Vital. E isso é essencial, de fato, nesse nascimento do poeta, né? E ali ele leu os primeiros poemas, né? E passou começou sua aventura interminável e fabulosa na poesia. E se eu não me engano,
foi na Rua Dom Vital que ele estava quando leu pela primeira vez um poema dele que foi publicado, né? O poema do beijo, se eu não me engano. Isso. Eu não vou lembrar o poema agora, né? Você deve lembrar que são 400 páginas. Mas é um poema que, sim, é o primeiro poema que é publicado. Mas ele não tá, ele estava na Rua Dom Vital porque, enfim, ele estava marcou em algum momento com o Maurício Silva, e o Maurício traz o jornal em que tinha sido publicado esse poema, né? Foi muito com a ajuda de Maria do Carmo Barreto Campelo e de Wilson Araújo, que eram dois amigos que ele tinha, o Wilson principalmente, que eram amigos que ele tinha na Sudene, né? E que ele foi trabalhar na Sudene justamente porque o pai de Maurício Silva era diretor da Sudene e conseguiu uma colocação para ele lá como servente. Ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais. E ele meio que foi descoberto ali, né? Tem a cena bem curiosa que ele tá cantando Djavan no banheiro da Sudene e o Wilson Araújo escuta aquilo. Quem é esse cara que tá cantando? Quem é esse servente que tá cantando Djavan? E eles começam a conversar e trocar ideia e sobre poesia, né? Isso a gente já passou da Dom Vital e aí ele já tá lá trabalhando na Sudene. E aí o Wilson e a Maria do Carmo conseguem que um poema dele seja publicado no jornal. Ele chega a publicar, acho que são 3 poemas que ele publica nessa época. Ele publica também no jornal interno da Sudene, que causa inclusive uma celeuma, né? Porque, enfim, como é que é? Um servente publicando no jornal, né? Interno. Quem é esse cara que está publicando aqui, né? Era como se fosse, na verdade, uma empresa terceirizada, né? Que contratava esses funcionários e tal. Então, é um dos episódios que eu considero de algum racismo, né, estrutural ali, de uma percepção de que ele estava ocupando um espaço que não deveria ocupar, né? Há interpretações diferentes, ele mesmo não compreendia dessa forma, ele compreendia simplesmente como inveja do cara e tal. Ele não considerava que era necessariamente porque ele era preto, né? Mas, enfim, são questões que a gente tem que deixar para a história julgar também, né? E eu fiquei pensando, Wellington, na sua escrita da biografia, né? Como que é escrever uma biografia, você que é escritor, que é poeta, editor, professor, escrever a biografia de um outro poeta, né? Primeiro eu queria saber da pesquisa, que me pareceu muito aprofundada, pesquisa factual mesmo, né? Primeiro eu queria saber da pesquisa e depois eu queria saber da escrita. Bom, eu comecei a escrever a biografia em 2020, né? O Miro ainda estava conosco. Então, a primeira fonte, de fato, foram as entrevistas com ele, né? Fiz uma série de entrevistas, só que a gente estava, lembremos, em plena pandemia, né? Era tudo muito precário. Miró estava com a saúde muito, muito debilitada naquele momento. Então eu comecei a elencar também algumas pessoas que eu achava que tinham convivido com Miró em vários momentos. Eu sabia mais ou menos os trajetos que Miró tinha passado. Ou seja, eu sabia que ele tinha passado uma época em São Paulo, uma época em Visconde Mauá, uma época em Fortaleza. Então, quem é que eu posso procurar de São Paulo? Né? São Paulo tem vários períodos, na verdade, né? Tem nos anos 80, depois ele volta nos anos 90, nos anos 2000. Tem 3 momentos ali de Miró em São Paulo. Em Fortaleza também, em Visconde Mauá e tal. Então eu fui tentando mapear essas pessoas e tentando entrar em contato para, enfim, juntar os fatos, né? Juntar os depoimentos. Depois que eu fiz esse cotejo dos depoimentos, eu também fui para a bibliografia, o que é que tinha já posto, né? De Miró. Então, tem alguns livros que tinham sido publicados. Na verdade, tinha um livro que é um perfil de 3 poetas, que é do Camilo Soares. Miró era um deles, então serviu bastante para uma parte, né, da biografia. A dissertação de mestrado do André Teles também, que fala sobre a corpoeticidade, que é pioneira, né, de 2007, e que tem uma parte em que ele vai, claro, contextualizar o poeta, né, e aí ele vai falar um pouco sobre a biografia dele. Isso ajudou bastante. Em alguns momentos ajudou, em outros momentos dificultou, porque, claro, quando eu ia cotejar o que estava dito num texto e depois o que estava dito em outro, eu encontrava abismos enormes entre aquilo e o que ele me dizia. Então, como saber o que é que era verdade ou não? E aí, em algum momento, eu comecei a compreender também o seguinte: bom, me contrataram para escrever essa biografia. Eu não sou um jornalista, sou um escritor, sou um romancista. Então, se quisesse uma biografia puramente factual, né, baseada ali nos eventos, nasceu aqui, viveu aqui, não teriam me chamado. E eu vou assumir que eu quero fazer com a biografia o que eu faço com qualquer livro, que é dar uma voz única, né? Ou seja,
tentar contar aquilo da minha maneira. Então eu sabia muito claramente que não contaria uma biografia de maneira cronológica, né? Então, de fato, a biografia ela tem 2 planos narrativos, né? Ela tem um plano do presente, em que a gente está ali acompanhando a luta de Miró contra a doença que ele vai descobrir, que é o câncer, que ele descobre em 2020, e em outro plano, mais estendido, a gente tem a vida toda dele. Então, o livro, a gente usou uma metáfora da viagem de ônibus, né? Que é Sim, eu adorei isso. Começa no embarque, no desembarque. isso, embarque, desembarque, e depois tem um embarque de novo, né? Porque é quase como se fosse um epílogo, né? Assim, terminou, não terminou, vamos embarcar de novo, a vida não acabou, né? No ônibus. Então, o primeiro capítulo é embarque, o último capítulo é embarque também. O penúltimo é que é desembarque, que é, claro, a narrativa do falecimento dele, a despedida e tudo mais, né? Então, a gente faz isso, e cada lugar que ele foi, né? Normalmente se transforma numa parada desse ônibus. O projeto gráfico, inclusive, brinca com isso, né? Como se fossem paradas de ônibus, que é um universo que Miró, que está muito presente na poética dele. Não tem aquele verso muito famoso, né? Janela de ônibus é danado para botar a gente para pensar, né? E tem aquele outro, todo dia o ônibus de Deus passa levando Passa alguns. levando alguns, exatamente, né? Só não sei em que parada, né? Qual é a parada, né? E tal. Então, claro que ela tem as bifurcações. Então, um momento você está em 85, depois você pula para 2020, depois você volta para 87, e assim vai. Vai um pouco com um estilo de thriller, porque no final das contas não tem uma... às vezes na vida da pessoa não está acontecendo nada em 92. Não tem nada. Mas aí quando você vai para 2020, ele sofreu um golpe, perdeu todo o dinheiro que ele tinha guardado a vida toda, e a gente tá louco para descobrir o que é que aconteceu e se vai conseguir recuperar esse dinheiro. E aí, quando eu tô falando sobre isso, eu pulo de novo para 1992 e o leitor diz: Meu Deus do céu, por que você tá. Eu quero saber se ele conseguiu recuperar esse dinheiro. Como é que você faz uma coisa dessas? Aí eu acho que um pouco da velocidade que você leu foi um pouco essa safadeza minha de ter colocado esses subplots da vida de Miró, né? Assim, brincando, indo e voltando, né? Então, o processo de escrita acabou sendo isso também. Ou seja, quando eu fui escrever, assim, eu quero uma estrutura em que eu tenha 2 planos narrativos, eu vou ir e voltar, né? Como se fosse parada de ônibus, e vou avançando. Então a escrita foi um pouco isso. Sobre ser a escrita, escrever um escritor escrevendo sobre outro, eu acho que em outros talvez tivessem algum pudor. Ah, não, eu tenho que ter pudor, né? Porque é um outro poeta. Para mim foi difícil e foi fácil. Foi fácil porque eu tinha acesso, por ser amigo dele, eu tinha acesso a muitas coisas que outras pessoas não teriam, da intimidade dele. Mas é muito difícil porque você tem que saber o que é que você pode revelar e o que é que você não pode revelar. Quais são os limites, né? Ao mesmo tempo, eu não queria fazer uma biografia que fosse chapa branca, assim. Todos nós temos nossas contradições, né? Miró também tinha as contradições dele. Eu acho que eu tentei ser honesto e eu falei com ele quando ele estava conosco ainda, né? Claro, naturalmente não podia fazer uma mesa branca para falar depois. Mas eu falei, Miró, tem algumas questões delicadas. Eu coloquei quais eram as questões delicadas. Eu disse, olha, eu acho que eu preciso tratar disso. Ele disse, não, vamos embora, pode tratar. Quer dizer, ele tinha muita clareza disso, né? Então, esses pontos sensíveis, eu não tentei não escapar, né, deles. Tentei enfrentar e colocar da maneira como tem que ser enfrentado, né? E eu acho que no final acaba sendo essa montanha-russa que foi a vida dele. Então, realmente, o livro tem aqueles altos, assim, de euforia, e tem aquele momento bem baixo, assim, de depressão, momentos tristes, momentos felizes. Eu acho que o livro, como a vida de Miró, né, que é uma vida imensa, teve um momento em que eu tive que dizer assim, não, eu tenho que parar, porque sempre aparecia coisa nova. E no dia do lançamento, teve uma pessoa, quase como uma energia negativa, assim, que disse, tem algumas pessoas que você deveria ter falado, que sabiam da infância dele, que não falou. Aí eu digo, eita, poxa, que pena, né? Vamos tentar acabar agora uma segunda edição. Vai que termina, né? Temos a segunda edição e de repente pode incluir. Mas nunca acaba, né? Sempre você vai encontrar uma ou outra coisa. Então, quando você termina um livro, Borges já dizia, né? Todo livro que se publica é um livro do qual se desiste, né? Então você tem que parar. Não, tem que parar aqui porque eu posso sempre incluir coisas. Sempre vão surgir coisas novas, um caos diferente, uma coisa que uma informação que eu não tinha e que surgiu depois. Aí eu já comecei a abrir um caderninho assim para uma segunda edição. Coisas assim
histórias. Otto me contou uma história massa, assim, de uma violência policial. Massa no sentido de ser interessante para retratar, né? De uma violência policial que ele sofreu e que ele teve que intervir e tal. Isso, pô, que coisa interessante isso. Mas que não entrou, não tinha falado com o Otto, né? E eu acho que tem algo interessante, Wellington, porque você escreveu o livro enquanto o Miró estava vivo. Então, a biografia, ela tem um quê também de diário, né? Ela tem, assim, um misto de diário de convivência com o biografado, com o Miró, e de realizações também. Então, pode ser legal você falar sobre isso, assim, a biografia e o diário de convivência com o Miró. É engraçado você falar isso, porque foi uma percepção também da Renata Beltrão. Ela mediou a conversa que a gente teve na Livraria Simples, quando fez um dos lançamentos em São Paulo, né? A gente lançou em dois lugares, lançou no espaço do Clariô e lançou na Livraria Simples. E aí, no lançamento da Simples, a Renata Beltrão, do Lombada Quadrada, falou justamente isso. Ela percebia que não eram dois planos narrativos no romance, eram três. Existia o passado de Miró, existia a luta de Miró, o presente, o que estava acontecendo é a luta de Miró, tudo que acontecia ali a luta contra o câncer, mas também existia a perspectiva da meta-narrativa, ou seja, minha convivência com o Miró e eu escrevendo a biografia, porque em muitos momentos eu compartilho com o leitor o próprio processo, né, de decisão. Aqui eu vou decidir. Eu cheguei no impasse, por exemplo, tinha um episódio lá que não era para ele estar num lugar, mas a pessoa tinha uma foto deles, olha, ele estava aqui em abril de 86. E aí eu disse, tá, então eu vou assumir que ele paranormalmente estava em dois lugares ao mesmo tempo e tá tudo bem. Eu não resolvo. Eu não quero resolver o que de fato aconteceu. Então, claro que, ao mesmo tempo, eu estava muito próximo, né? Então, inclusive, eu tinha muita preocupação. Um amigo meu que leu, ele disse que isso incomodou ele. Ele disse, olha, eu me incomodei um pouco com essa coisa de, às vezes, aparecer demais essa metanarrativa, essa explicação do processo e tal, porque eu tô na história e acaba você explicando aquela coisa e ficou muito explicativo e tal. E eu disse, de fato, algumas pessoas falam que gostaram justamente disso, assim, de ver o processo também da biografia. Então, claro, a gente nunca vai agradar todos os leitores, né? Então, um leitor vai gostar desse processo, outro pode talvez achar que carregou um pouco demais. Eu, de fato, tive muito medo de acabar me colocando muito, sabe? Enquanto autor na biografia, não aparecer demais. E aí, em alguns momentos, eu, por exemplo, tirei um pouco o pé, porque achava que eu estava falando muito da nossa relação. E não era. A biografia não é Miró e Wellington. A biografia é Miró da Muribeck. Estou quase pronto. Então, não é uma história sobre nós. Mas em um terceiro plano, eu acho que com menos tinta do que esses dois planos, de fato aparece, sabe? Essa coisa da nossa relação, porque a vida estava acontecendo. Então eu acabava sendo um pouco um participante daquele momento da biografia dele. Então, por exemplo, quando eu descubro, a partir de uma conversa com o Schneider Carpegiani, né, que foi editor da Pernambuco, e Schneider tinha feito um perfil dele, em 2016 tinha publicado, foi o Igor Gomes que escreveu o perfil, na verdade, e Schneider publicou. E aí Schneider me disse, olha, Wellington, você sabia que Miró tem um filho? Essa conversa surgiu nos bastidores desse perfil. Não foi publicado no perfil essa informação. Eu disse, verdade é. E aí quando eu comecei, 4 anos depois, quando eu comecei a escrever a biografia, eu fui perguntar para ele, ó, é verdade que você tem um filho? E ele disse, é verdade, né? Se chama João Vitor e tal. E onde é que ele tá? E ele disse, olha, não sei, não tenho contato com ele há 35 anos. Aí eu disse, caramba, você tem interesse em procurar? E aí, veja, nesse caso, quando eu faço essa provocação, eu tô apertando um botãozinho ali de bifurcação na biografia dele, né? Porque se eu simplesmente disser, então, você tem um filho? Eu tenho, mas não tenho contato. Tá bom, vamos embora, para aí. Mas aí eu apertei um botão de dizer, você quer encontrar? E ele disse, quero. Tá, então eu vou atrás. Então acontecia isso, de eu estar de alguma forma interferindo, né? E aí, interferindo no sentido que eu estou participando. Então, não era só registrar a vida dele, mas eu estava participando naquele momento, então acabou sendo meio que impossível não participar de alguma forma também, né? Você também trabalhou como uma espécie de detetive, né? Sim, em alguns momentos a biografia acaba descambando um pouco para um romance policial, né? Porque tem esses dois episódios, né? O episódio do filho e o episódio em que ele sofre realmente um golpe financeiro, né? Ele estava internado Da Caixa. da Caixa Econômica. Ele tinha recebido uma indenização por conta
dos vícios de construção da Muribeca. Foi uma indenização que demorou décadas para sair. E quando ela efetivamente sai, é quando ele está na cama lá, e quando a gente vai checar a conta dele, tinham limpado a conta dele, tinham tirado todo o dinheiro da vida dele. Mas eu fiquei com a sensação, Wellington, que você estava gostando de escrever o livro que você queria escrever. E por todo o apuro, assim, detetivesco, narrativo, jornalístico, o apuro de amigo, né, de um grupo de apoio também, que era formado por você, pelo Wilson Freire, pela Cida Pedrosa e por Suzana tantas Moraes. outras, Suzana Moraes, Marcelino Freire, tantos amigos do Miró, né? E isso me remeteu ao fato de que há várias coisas, na verdade, porque o Miró era um poeta que a gente via em cena falando seus poemas ali de corpo inteiro, né? Uma presença total, e a gente tinha a sensação de que ele estava gostando muito de fazer o que ele estava fazendo. E ele não só fazia muito bem, como ele contagiava a todas as pessoas, né, que estavam assistindo. E as aparições do Miró, elas são sempre inesquecíveis. Então, a gente tem um poeta que é conhecido e lido pelo Brasil inteiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não tem muita gente que ainda não conhece o trabalho do Miró, então eu acho que a sua biografia e a antologia Miró até agora, que a CEP publicou e reeditou e não para de vender exemplar e não vai parar de vender exemplar nunca, porque é muito bom, elas estão aí também para continuar dizendo quem é Miró da Muribeca, né? E como ele é um poeta importante, é importante para as pessoas que estão chegando na poesia agora também. Então, eu acho que essa presença do Miró está muito evidente também na biografia. Acho que por causa do convívio com ele, ou porque as coisas que você sentiu quando você via o Miró se apresentando, e as pessoas da poesia, eu duvido que tenha alguma que tenha esquecido alguma vez uma apresentação do Miró. Eu encontrei o Miró diversas vezes, sempre por causa do Marcelino Freire, que é essa bússola e essa mina. A força da Então eu vi o natureza. Miró, essa força da natureza, eu vi o Miró várias vezes, muitas na balada literária. E então eu acho que o Miró está muito presente na biografia. E eu acho que ela, de fato, é uma biografia, assim, para quem tem interesse pelo Miró, pela poesia de Recife, pela poesia contemporânea brasileira, é um livro mesmo de se engolir. Tô aqui fazendo uma digressão. Talvez refletindo um pouco sobre a tua digressão, eu acho que é uma biografia em que talvez o sucesso que ela tem tido, né? De recepção, porque as pessoas sempre mandam mensagens. Pô, eu chorei muito, eu ri, eu chorei, eu terminei o livro, assim, e não queria acabar e tal. Se eu fosse escrever uma biografia burocrática, eu não teria ido tão longe, de fato, né? Tem várias bifurcações que aparecem ali que poderiam não ter surgido se eu dissesse, não, estou escrevendo aqui, vou registrar o que, né, que tiver que registrar. Mas eu achava, de fato, que a vida de Miró merecia ser biografada e com dignidade, e com a dignidade do poeta. Por isso que, para mim, não podia ser uma biografia puramente jornalística. Eu não conseguiria escrever essa biografia sem tentar colocar minimamente a altura da poesia dele. Então, tem esses momentos na biografia em que eu tive, inclusive, até medo assim, de parecer piegas, em parecer alguma coisa assim, mas que era justamente porque era muita verdade, né? Os momentos de emoção, os momentos em que você precisa, enfim, refletir sobre algum aspecto da vida dele e ver a circunstância em que ele está colocado, né? Essa coisa de que há muito na biografia, embora não tem como negar, sempre que você escreve qualquer coisa, sempre a gente vai estar atravessado pela ficção, né? Miró me contava que atravessou a ponte e vendeu 9 livros, mas em algum momento eram 5, em outro momento eram 14.
entendeu? Mas não importa, assim, o folclore, Esse é o atravessou. sabor, né? E aí em algum momento eu assumi isso também, tá? Ó, não importa. Na verdade, quando eu digo que existe verdade, não é o contrário da mentira. É verdade no sentido da essência. Existe uma verdade de essência. Mas a ficção, ela vai existir na biografia, naturalmente. Porque, claro, você escolhe o que é que, como eu vou contar tal ou qual evento, né? Qual é a ordem que eu vou colocar isso também. Né? O fato de, por exemplo, eu começar com a cena, né, da gente indo pro hospital no dia 2 de novembro. Quer dizer, eu começo de uma forma que talvez para um leitor de Miró que está acostumado com o seu alegrismo, é uma forma muito pesada de começar a biografia, né? Porque eu começo com a cena de Miró totalmente fragilizado, ali pesando 37 quilos. Então, já é tipo uma porrada no começo da biografia, né? E aí, claro, vai ter esses momentos de euforia também, né? A descoberta dele, o começo dele E isso vai se intercalando, né? À medida em que essas 400 páginas vão avançando. Eu só acredito que teve um medo que eu tive em algum momento, quando eu vi o contrato lá da editora, que tinha que ter, eu acho que 250 páginas. Meu Deus, 250 páginas. Será que a vida de Miró vai dar 250 páginas? Que inocente eu fui. E você falou do alegrismo, do manifesto alegrista, né, que diz do Miró: o alegrismo requer um riso incansável, um bom dia todo dia, tanto bate até que um dia eles levem a sério. Então, o alegrismo tá na biografia, né? Tá. Essa coisa do não desistir, né? Sabe um dos momentos mais tocantes, assim, pra mim, que foi duro, inclusive, escrever sobre, foi aquela cena, não sei se você vai lembrar, que ele vai comprar a língua de sogra. Aquele apitinho assim. Mais no final do livro, que ele compra a língua de sogra. E quando a cuidadora pergunta para que ele quer comprar a língua de sogra, e aí é para fortalecer os pulmões e tal, porque ele já estava sentindo ali uma insuficiência respiratória, né, naquele momento. E aí eu achei aquilo tão tocante, assim, no sentido de, poxa, é de fato a metáfora pro poeta, né? O poeta que na poesia, que é essa coisa inútil, né? Como não serve para nada, como diria Manuel de Barros, mas que serve para muita coisa, mas a incapacidade de lidar com coisas práticas, né, que Miró tinha. Então, essa coisa de tentar solucionar esse problema com a língua de sogra, né, com uma coisa tão... Não resolveria o problema, né? Foi a percepção disso, quando eu soube disso, foi algo que me emocionou. E eu registrei justamente isso para poder... Claro, as cenas ele não vai escrevendo tudo ao mesmo tempo, né? E depois me veio essa cena, foi uma coisa que... É uma das cenas que mais me tocam, assim, de lembrar disso, né? E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado da Tinta da China Brasil. O que são guerras culturais? É isso que o historiador português Rui Tavares explora em Hipocritões e Oligarcas, Passado e Futuro das Guerras Culturais, novo lançamento da Tinta da China Brasil. De Lutero a Donald Trump, da invenção da imprensa às redes sociais, Rui Tavares mostra as várias formas que as guerras culturais assumiram ao longo dos séculos. Um livro essencial para conhecer o passado, entender os labirintos do presente e vislumbrar as saídas para o futuro. Hipocritões e Oligarcas está em pré-venda no site da editora e nas melhores livrarias. Garanta já o seu em tintadachina.com.br. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa da Bruna Beber com o Wellington de Mello. Aconteceu uma coisa engraçada comigo, porque aquela viagem para o Recife, ela foi tão memorável e importante para mim, tantas coisas aconteceram, e eu conheci o Miró antes de estar lá em Recife. Eu lembro do Marcelino, que também estava na caravana da Friporto. A gente falava muito do Miró, né? A gente E ele lia estava em São muito o Paulo nessa Miró. época. Uhum. Então, e eu, antes de começar a ler o livro, fiz uma grande conexão. Eu conheci o Wellington quando eu conheci o Miró, o Marcelino estava presente, a Friporto, e aí na página 200 e tal, você conta que o Miró foi convidado para Friporto, mas ele nunca apareceu. Só que, só que ele era uma pessoa tão em todos os lugares, né? A poesia dele, as histórias dele estavam
tão presentes, e assim, ele tá presente na Rua Aurora, né, no centro antigo de Recife, que eu fiquei até chegar na página 200 e tal do seu livro, achando que eu tinha feito alguma. Conexão com ele nessa época. Que eu tinha estado com ele na Friporto. Então, acho que outras pessoas vão também encontrar histórias de que elas acharam que estavam com o Miró, mas não estavam, porém o Miró estava com elas, né? Pois é, não, e essas são essas peças que a memória prega na gente, né? A gente constrói a memória e que pregava no próprio Miró. Ele falava algumas coisas que quando eu ia checar o fato, não batia, né? Por exemplo. E às vezes eu disse, tá, tudo bem, mas é a versão dele. Eu colocava as duas, ó. Ele diz isso, mas tá total. Às vezes eu jogo com uma nota de rodapé. Mas é curioso mesmo isso, né? Quando eu fui lembrar, de fato, quando eu fui escrever, eu lembrava disso. Não, o Miró não tava. E aí eu fui ver onde é que ele tava. Aí na verdade foi isso, porque eu não sabia. A gente colocou lá a brincadeira da Freeport, foi em qualquer momento, a qualquer hora, impávido que nem Mohamed Ali, né? Indefectível como Bruce Lee, Miró invade. A gente colocou na programação que podia ser a qualquer momento. Porque ele fazia isso, ele aparecia nos eventos, tal, tal. E aí eu digo, ó, só pra contrariar, como a gente oficializou a invasão dele, ele não apareceu. E aí, por que ele não apareceu? Ah, tá, porque ele estava em São Paulo e tal. E aí a gente foi entender. Mas só se falava dele, né? Eu acho que as pessoas que estavam ali estavam esperando que a qualquer momento ele fosse aparecer. Eu não duvidaria que ele pegasse um ônibus para São Paulo e aparecesse lá na Mas ó, ele Freeport em apareceu, tanto é que 2009. ele apareceu que você lembra dele. Não Sim. importa, a construção da sua memória tá lá. Eu imagino que, de fato, muita gente não. Ele estava na Freeport, eu lembro. Inclusive, ele recitou lá na abertura. Pronto, tá tudo certo. A memória é poesia, é criação mesmo. E depois eu fui consultar o seu livro para saber onde que o Miró estava no final de 2016, porque foi o último encontro que eu tive com ele. Sei que foi no Rio de Janeiro, porque eu comprei o Miró até agora dele, ele autografou para mim. Pelo que eu entendi, acho que era uma das saídas dele do Hyde. Isso, provavelmente. E aí acredito que ele tenha ido para o Rio depois. Não lembro qual foi a circunstância que a gente se encontrou, não lembro de outras pessoas, mas lembro desse meu encontro com o Miró. Pode ter sido. Então, Você lembra se foi no começo ou no final de 16? foi no 24 de novembro de 2016, no Rio de Janeiro. Caramba! Olha aí, outra bifurcação na minha cabeça. Eu acho que talvez Miró tenha alguns clones. Essa é a grande verdade. Eu acho que ele tinha clones. A gente não sabe disso. Talvez em algum momento ele esteja escondido em algum lugar aí e vai aparecer a qualquer momento. Mas deve ter sido alguma dessas saídas, assim. Mas, por exemplo, essa aí eu acho que eu não registrei no livro. Ele no Rio em 16. Ele circulava demais, assim. E a gente, às vezes, não sabia, entendeu? Não sabia onde ele estava. Tem uma história pitoresca lá de um amigo dele, Kennedy, um amigo da adolescência, que não sabia onde é que ele estava, e de repente ligou a TV, estava passando o jornal local, acho que foi o Jornal Hoje, falando sobre uma onda de frio em Porto Alegre. E aí vão entrevistar um morador, como fazem, né, nesses programas. Quem é a pessoa que está sendo entrevistada? Miró. E ele, pô, Miró tá em Porto Alegre. Que doideira, né? Quer dizer, ele estava às vezes em lugares totalmente... Ele circulava demais, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, como ele tinha uma mobilidade, assim, até nos anos 80, porque eu imaginava que ele tinha ido a São Paulo e voltou, mas na verdade ele circulava muito pelo país, né? Não era uma coisa de ficar parado, ele realmente era um poeta meio andarilho mesmo. É. E como um gás, assim, ele chegava e ele desaparecia e a gente ficava ali com aquela energia Miró. E é engraçado, Wellington, porque nos últimos anos, todos os saraus que eu organizei, eventos, antologias de poesia contemporânea de pessoas vivas, meu primeiro ímpeto é sempre pensar assim, eu quero o Miró. E aí eu lembro que o Miró não está mais vivo, mas isso aconteceu algumas vezes comigo, sabe? Quando a ficha cai, né? E a ficha cai porque a poesia dele e o corpo dele em movimento, a fala dele, quem testemunhou isso, né? Quem teve a sorte de testemunhar isso. Eu acho que muitas pessoas, a gente às vezes fica com a ilusão de, opa, Miró vai aparecer. Sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes? É parecido com o que você pensa, mas é assim. Eu ouço alguma coisa na rua e aí eu digo, putz, Miró faria um grande poema disso. Sabe?
O que me dói, às vezes me bate no peito, é, pô, ele não vai poder escrever sobre isso mais. O que é que Miró escreveria sobre Donald Trump, esse miserável? O que é que ele escreveria sobre o que a gente está vivendo, sabe? O que é que ele escreveria sobre essa nova ordem, sabe? Em que a força parece querer voltar a valer mais do que qualquer outra coisa, o diálogo, né? É um pouco como o começo do conto de o Aleph, né, de Borges, aquela coisa de que quando ele vê um cartaz na rua, né, e ele diz, essa é uma das coisas que a Beatriz Biterbo nunca mais verá, né, porque ela não está mais conosco, ela não vai ver mais a mudança desse cartaz. Então, as coisas que estão acontecendo e que com certeza Miró teria algo para dizer sobre isso, e a gente não vai ter essa coisa, quer dizer, o que a gente vai ter é uma recriação a partir daqueles que viveram, né, e que puderam presenciar o corpo de Miró em ação e as palavras de Miró em ação. Mas tem uma coisa que eu acho que eu queria deixar assim registrado também, acho importante para os ouvintes. Porque a gente fala também muito da performance de Miró e tal, e como a performance era memorável e tal. E isso é uma coisa que a dissertação do André Teles reforça quando ele concebe aquele conceito da corpoeticidade, né? Uma poética que é o corpo na cidade e tal. Mas eu venho pensando muito e analisando a poesia dele, né? Como curador da obra, eu fico sempre analisando e voltando e revendo e tal. Ele era de uma genialidade tão grande que, claro, existem poemas dele que se sustentam na performance. Por exemplo, um poema como H2 Love, né? Era só não tem mais como esconder. Era só era só o homem da água passar para ela ficar molhadinha, né? Esse é um poema que é um clássico, é um poema piada, mas que a performance dele tornava esse poeminha assim outra coisa. Não tem mais como esconder. Era só o homem da água passar para ela ficar molhada. Mas tem alguns poemas que se sustentam sem a performance, sabe? Na verdade, eu acho que a poesia dele não é alguns poemas. Eu acho que a poesia dele, de uma forma ampla, se sustenta para além da performance. E tanto se sustenta que a gente já está há 3 anos sem ele, né? E ele continua sendo lido. O livro O Miró Até Agora, a CEP esse ano está preparando a poesia reunida dele, né? Que vai incluir livros que não estavam no Miró Até Agora. O Miró Até Agora vai até 2012. Então, mas o Miró Até Agora é o best-seller absoluto da CEP. Já está, eu acho que na 10ª edição. E sempre as pessoas estão lendo o Miró, continuam lendo o Miró. E isso é muito importante, sabe? Que se a poesia dele fosse só o corpo, dependesse só do corpo, com a ruína do corpo, né, com o desaparecimento do corpo, a poesia dele desapareceria. E não é assim. E eu digo isso porque a gente já tem uma geração de pessoas que não viram Miró ao vivo. Não tiveram a sorte que eu e você tivemos de presenciar a poesia no corpo dele, né? Mas que continuam lendo, que continuam dizendo e repetindo os poemas dele, sabe? E então a gente pode dizer que ele criou de fato uma escola, né? Existem, se a gente vai pensar naquelas categorias de Pound, né, de poetas, Miró, ele de fato tá na categoria, ele pode dizer que ele tá na categoria de um mestre, sabe? Que ele não criou do nada, assim, a performance já existe, mas que dele vai ter diluidores, vai ter imitadores, vai ter pessoas que tentam chegar àquilo que Miró fazia. De fato, ele criou uma linguagem, né? E isso é uma coisa notável, uma coisa pouco... Eu fico pensando assim, que poetas conseguem ter versos seus na cabeça das pessoas? Pouquíssimos. Pouquíssimos! E você tem Miró, você tem vários poemas que as pessoas sabem de cor. Você diz um poema assim, apesar dos efeitos colaterais, e a pessoa completa. Tá entendendo? Merece um tiro, a pessoa completa. Sabe? Então, assim, isso é um pouco, mostra um pouco, pra mim, a grandiosidade dele, sabe? E o poema dos efeitos colaterais do amor, né, tá na estátua dele, Tá. em Recife, né? Apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o melhor remédio. Tá na estátua dele, que é uma homenagem muito bonita, né? Foi a Cida Pedrosa que, enquanto vereadora, ela fez a solicitação e tal, e integra o que a gente chama de circuito da poesia, né? No Recife, a gente é uma cidade que tem mais poeta que gente, né? Então, você tem um circuito da poesia em que vários poetas estão postos, né? E Miró integra, e num lugar muito bonito, assim, que é quando a próxima vez que você vier ao Recife,
Você não deve ter vindo depois da estátua, né? A estátua ela fica perto do Marco Zero, assim, na Avenida Rio Branco, que é uma avenida assim, visitadíssima e virou um point assim, de visitação, inclusive, porque tá lá, né? E tá bem colocada e tá próximo ao Muafro, que é o espaço em que abrigou as cinzas dele até a gente fazer a dispersão, né? Definitivamente, e que vai abrigar a sala Miró da Muribeca, né? Já existe a sala, a gente está com um projeto justamente de buscando financiamento para transformar num espaço de memória e de difusão de poesia, né? De fazer formação para jovens poetas e tal. Então, o Afro, que é o espaço que fica bem pertinho da estátua, então é bem legal que acaba sendo um ecossistema ali de vibrações de Miró, né? Eu quero muito visitar essa sala. E, Wellington, vou aproveitar aqui para ler um poema, porque você estava falando dessa dupla vida do Miró, né? A poesia falada e a poesia escrita, e ele é bom nas duas coisas. Então, eu queria ler o poema que também deu título à sua biografia. Estou quase pronto para esperar um novo dia. Já coloquei meu riso no varal, lavei minha alma no tanquinho. Estou quase pronto, nu para vestir os tristes de amor dos que pensam em pular do oitavo andar ou tomar remédio para dormir. Estou quase pronto para acordar para um novo dia. As nuvens me esperam na janela. A lua caiu dentro do meu quarto, enfeitando as fronhas, colocando o travesseiro para dormir. Eu, acordado, quase pronto para um novo dia. Se bem que pronto para um novo dia, quase ninguém está. Caramba. Esse poema é demais. E você cita anteriormente um poema que ele fala uma paixão tão louca que quase me fez cair do térreo. Não, ele tinha muito essa coisa de deslocar, né? De fazer essas inversões de possibilidades. E esse Estou Quase Pronto, depois eu fiquei refletindo sobre ele. Ele é de uma sutileza. Porque, veja, estou quase pronto. Se a gente lembrar, aí eu vou dar uma de. O ouvinte da 45 falou, me desculpe, aí é meu lado professor de teoria literária que vai falar. Vamos Veja, lá. estou pronto, estou pronto. É uma frase bíblica, né? Esse estou pronto é o momento em que Cristo assume, os apóstolos assumem que estão prontos para a morte. Quando eu digo eu estou pronto, eu estou me colocando diante da divindade, né? Preparado para o que vier. Mas veja a sutileza do quase. Estou quase pronto para um novo dia. E aí, quando ele começa o verso assim, ele já subverte essa lógica da preparação para a morte. Eu quero a vida. E é um poema em que ele flerta o tempo todo com a morte, né? Aqueles que pensam tomar remédio e pular do oitavo andar. Quer dizer, ele está flertando com a morte, mas na verdade ele quer a vida. Então, subverter a divindade é uma coisa que Miró faz muito, né? Tem vários poemas deles em que ele coloca Deus saindo de foguete, né? Deus no carnaval, né? Então tem vários poemas em que ele brinca com essa noção da divindade, do sagrado, digamos assim. Então o estou quase pronto subverte essa frase bíblica do estou pronto, né? Eis-me aqui, né? Ou seja, quando o apóstolo, quando Cristo se coloca para morrer, e ele diz, não, eu estou quase pronto para um novo dia. Né? E aí, se bem que pronto para um novo dia, quase ninguém está. Então, essa coisa da incerteza que a vida nos dá. Né? Então, eu acho que esse poema sintetiza muito do alegrismo. A coisa de eu estar sorrindo, mas eu estar sorrindo consciente. Não é um sorriso bobo, não é um sorriso, sabe, alienado. É aquele sorriso que pode ser cortante, né? Ridendo castigat mores, né? Ou seja, rindo castigam-se os costumes. Eu acho que é um pouco nessa perspectiva que o alegrismo atua. Então, esse poema, para mim, ele é muito, muito refinado, assim, sabe? E aí, você conseguir... Esse poema, como eu falo no livro, eu descobri esse poema aleatoriamente. Estava perdido. No YouTube, né? No YouTube. Uma gravação que ele fez, assim, fortuitamente para alguém de uma farmácia. Tá? Na Muribeca. Na Muribeca, quer dizer... Aí eu falei depois com o Kevin, que era o que tinha o canal e tal, mas era uma coisa totalmente despretensiosa e que eu imagino a quantidade de poemas, por isso que eu disse pro editor, o Diogo Guedes, meu editor, e que provavelmente vai editar a poesia reunida dele. Eu disse, Diogo,
eu não diria poesia completa, eu diria poesia quase completa, porque ele já cria um case. Boa. Tem um estou Boa. quase pronto e poesia quase completa, porque é impossível você mapear tudo que Miró fez, assim, o vulcão de poesia que ele era e que deixou coisa dispersa, que ele dizia um poema de improviso assim e ficou no ouvido daquela pessoa. Eu teria que, para fazer uma poesia completa, eu teria que reunir milhares de pessoas e as pessoas que em algum momento ouviram um poema de Miró que ficou só na cabeça delas. Isso é muito singelo, né? Muito bonito, eu acho, de saber que ele se multiplicava no coração das pessoas que ele conhecia. Essa é a grande verdade. Wellington, e o livro de cartas do Miró vai sair finalmente? Olha, a gente precisa ver. Eu consegui assim, recuperar cartas que ele trocou com uma namorada dele nos anos 80. Foi quase uma peripécia, e daria pelo menos um bom prefácio. Foi uma peripécia, porque elas foram e voltaram dos Estados Unidos 2 vezes antes de chegar. Vou te mostrar o que aconteceu. Eu tenho essas cartas, mas que são cartas que são muito íntimas também, né? Então, assim, tem várias questões que eles tratam ali que são coisas que namorados tratariam, né? Então, não sei até que ponto essas cartas seriam interessantes. Agora, tem outras cartas também que ele trocou, que aí foi uma pesquisa que está no livro e que é o seguinte: Miró trocou cartas com várias pessoas e ele tinha um desejo de publicar as cartas que essas pessoas mandaram para ele. Então ele fez um projeto, organizou todas as cartas dessas pessoas e tal. Eram cartas que mandaram para ele. Só que essas cartas desapareceram em algum momento, né? E um dos subplots do livro foi justamente tentar descobrir onde estavam essas cartas perdidas que tinham mandado para Miró e esse projeto do livro. Vamos esperar, vamos aguardar que algum editor se interesse, né? Eu acho que vamos ver se de repente avança. Acho que é uma coisa legal, né? Pensando que é a recuperação de uma memória também da cultura, né? Vai rolar. Vamos ver. Wellington, muito obrigada por essa conversa. Muito bom reencontrar você por meio do Miró. Desejo muito sucesso ao livro. E você quer falar alguma coisa? Não, agradecer também demais essa conversa. Foi muito bom encontrar você, um adolescente depois. 17 anos nessa conversa. Espero que a gente se veja eu devo estar passando em São Paulo para continuar a campanha, a divulgação do livro. A gente sabe que é sempre muito difícil, estando aqui em cima, romper a bolha, né, para que o livro possa circular. Estou publicando pela CEP Editora, que é uma editora pública e que tem toda uma missão de valorização da cultura e que vem aparecendo sempre nas listas, né, de finalistas e tal, de prêmios. Acho que é um reconhecimento do trabalho da CEP, mas é um trabalho difícil mesmo, né? E esse espaço que você oferece aqui, para mim, é muito importante para que outras pessoas possam, enfim, conhecer a biografia de Miró, conhecer o livro. E aí o que eu peço é, você ouvinte da 451 que ouviu essa conversa nossa, se você gostar do livro, compartilhe, marque o perfil de Miró, me marque também, Miró da Muribeca, arroba Miró da Muribeca, arroba Wellington _ de Mello, né? Me marque lá, porque eu faço questão de sempre compartilhar e sempre responder. Eu sempre faço um SAL, sabe o que é o SAL? Serviço de atendimento ao leitor. Se tiver alguma dúvida sobre o que você leu, aí você manda para mim um direct e a gente conversa, quais foram as suas expressões, qual foi a cena que você gostou mais, qual é a dúvida que você tem, mas aqui na página tal. E se você encontrar qualquer problema também, olha, eu acho que isso aqui não aconteceu aqui. Por exemplo, Bruna, ela tem certeza que viu Miró em 2009 no Recife. Então é um erro do biógrafo, com certeza. Valeu demais, Wellington. Até já. Até já. Obrigada. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é do professor e crítico literário Júlio Pimentel Pinto, que é autor de Sobre Literatura e História, como a ficção constrói a experiência, que foi publicado em 2024 pela Companhia das Letras. Aqui para o 451 MHz, o Júlio Pimentel Pinto indicou o romance Em Breve Cárcere,
da escritora argentina Silvia Molloy, que saiu pela editora Iluminuras, na tradução da Heloísa Yan. Em Breve Cárcere foi publicado em 1981. Heloísa Yan traduziu para a editora Iluminuras, que lançou o livro por aqui em 1995. O romance reivindica o feminino e percorre o universo da sensibilidade lésbica, enquanto fala da ausência de duas amantes da narradora. Eu escolhi esse livro porque, num tom proustiano, ele mostra as ambiguidades do passado, revisita e interpreta o amor distante e a sua persistência no turbilhão de fragmentos da memória. Porque, de forma lírica e crua, ele expõe a reconstrução do próprio corpo e do amor na escrita, sempre na escrita. E claro, porque é um tremendo romance. Eu acho que vocês vão gostar. E agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas aqui para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar no ícone que tem as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E não esquece de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Assim você pode receber notificações quando os episódios forem publicados. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, André Viana, Arthur Petrola, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcelo Roseno de Oliveira, Matheus Cacique Moraes, Nancy Rodrigues Barbosa, Newton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Rodrigo Bittar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 181 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 6 de fevereiro, na sexta que vem. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.